expectativas naturais. Quando eu falo naturais, da natureza humana, são expectativas sobrenaturais. O que Deus espera de mim, de você, não é o que o mundo espera, o vizinho espera, qualquer um espera, nem o chefe do trabalho, não é. Essas são coisas naturais, da natureza humana, mas Deus espera, Ele tem expectativas sobrenaturais. Então a gente conviver com essas expectativas, a gente precisa de mais fé. É a verdade. Porque a verdade é o seguinte: quando a gente passa por esses momentos difíceis, quando a fé é pouca, quando a gente está questionando tudo, quando vem os desafios, quando as circunstâncias são pesadas demais, quando a vida é difícil, a verdade é que a gente tem algumas opções. Existem algumas opções. Eu estou falando opções para a gente. Ou eu posso diminuir o padrão. Eu vejo que hoje em dia, infelizmente, é assim que muitos fazem. Por um motivo ou outro, minha fé não é como era antes, e eu acabo baixando o padrão, achando um padrão, umas expectativas, mas não são mais as expectativas de Deus, agora são mais ou menos minhas normas, minhas expectativas. Ainda estou na igreja, ainda me considero um cristão, mas eu abaixo o padrão e eu me acomodo, certo? Eu me acomodo a esse novo padrão que eu mesmo coloquei. Eu posso fazer isso. Também eu posso, essa é outra coisa, é mais ou menos parecido, eu posso também, tem a expectativa, mas tem a vida, então eu me retiro. Entende o que eu quero dizer? Não sei se esse é de retirar-me, exato, eu começo a me isolar, sabe, eu fico na minha, sabe, mais ou menos é quase igual, mas eu estou mais ou menos na minha. Agora, não participo muito, talvez alguma coisa, ainda me considero cristão, talvez mais ou menos, mas aí eu, sabe, compromisso, um envolvimento cada vez menos. Outra opção, eu posso me esconder. Não me esconder no sentido de não aparecer mais, mas esconder mais meus pensamentos, que eu estou pensando, que eu estou sentindo, meu coração. Eu não falo nada, mas aqui dentro eu estou questionando tudo. Eu acho, sabe o que uma das razões porque eu li essas coisas para vocês é porque eu gosto de ver a reação dos discípulos. Pelo menos a reação foi honesta, não? Cada vez bem honesta, autêntica, sabe? A gente tá abalada, a gente está assim, a gente não, uau, é demais. Mas pelo menos dava para Jesus ver, ok, o cara está aqui, Pedro está aqui, fulano está aqui, eu entendo, eu vejo, tá bom. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu acho que Judas foi aquele tipo que Pedro era diferente, porque Pedro pensava, sentia, passava, todo mundo sabia, não é verdade? Judas, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Judas. Ninguém sabe. Podemos especular, sabe? Tem os estudiosos, os teólogos que
tentam ver o que aconteceu, e aí a gente vai inventando as teorias, o que aconteceu com Judas, mas ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque ele nunca se nunca se mostrou, se revelou, nunca, ninguém sabe, mas sabemos uma coisa, tinha coisa aí, não? Tinha coisa, passando no seu coração, coisas que ele estava pensando, questionando, duvidando, lutando, ninguém sabe, mas por não tirar tudo isso, aí ele acabou abandonando, desistindo, até traindo. A gente tem visto essas coisas, aliás, a gente tem passado. Eu estou falando de coisas que todos nós temos experimentado uma vez ou outra. Eu não estou aqui falando mal, não estou aqui também para fazer você sentir mal, inseguro, triste, nada disso. Eu passo por essas coisas, vocês passam por essas coisas também, todos nós. Por isso, o que estamos fazendo, esse trabalho que queremos fazer de aumentar a nossa fé, é tão importante, porque cada um de nós vai passar por momentos ou por fases nas nossas vidas, onde vamos precisar de alguma fórmula, algumas coisas práticas, porque a gente vai ver a fé, sabe, diminuindo, a fé caindo, e a gente vai precisar de algumas ferramentas para poder fortalecer e aumentar a nossa fé. E que nem os discípulos de Jesus, a gente também vai ter que, às vezes já, ou em algum futuro, clamar a Deus: Deus, por favor, eu estou lutando, é difícil, eu não consigo ver a luz no fim do túnel, por favor, Pai, aumenta a minha fé. E por isso as sete chaves. Desculpa, eu sei que está saindo muito portunhol, eu estou com esse ministério latino, a gente acaba falando, até Silvio vai acabar falando espanhol também, mas a gente fala muito espanhol, então sai espanhol em vez de português, mas vocês me entendem, não? Tá bom, esse é o mais importante. E é uma oportunidade de aprender um pouco de espanhol. Quando eu penso na minha vida, eu consigo pensar, e nem dá para contar, quantas vezes eu tenho orado algo parecido: Deus, socorro, me ajude. Por favor, me ajude com minha fé. Coisas que eu tenho passado, coisas que os meus filhos, minha esposa. Aliás, às vezes é mais difícil quando é uma coisa passar por algo, sabe, umas dificuldades, você mesmo. É outra coisa ver seus filhos passando por coisas assim muito difíceis, e ver a fé deles abalada, ou ver os seus filhos passando por tempos muito difíceis. E bom, aí você vê o tempo dele, o tempo de Deus, você vê Deus ajudando você a sua maneira, fortalecendo a sua fé. Quando você pratica as dicas, as direções que Deus nos dá, Ele nos dá direções específicas. É isso que vamos estudar esses dias, hoje, no sábado, no domingo. Essas dicas. E são dicas, a gente chama de chaves.
Mas são dicas, e são dicas bíblicas, são dicas já provadas, vividas, são coisas que a gente pratica. E eu digo isso, ela falou, ela estava em um sentido brincando, mas por outro lado, a gente fala sério. Por um lado, eu não posso garantir nada. Por outro lado, eu posso porque Deus garante. Pondo essas chaves na prática, Deus garante que sua fé se vai fortalecer. Amém. É batata. Amém. Nossa fé vai crescer. São 7 chaves. 7. E a gente, com o Ministério Latino, a gente fez o seguinte: a gente comprou um monte de chave. E aí, depois de cada aula, o que a gente fez, uma lição, uma chave, cada semana, certo? E aí, depois de cada aula, cada chave, a gente dava uma chave para cada pessoa. E escrito na chave era uma palavra que falava da classe, sabe? Aquela chave. E aí eles chegavam. Aliás, eles estão mais animados para ganhar sua chave do que ouvir a classe, eu acho. Mas cada semana e ai de mim, se eu esqueci de dar uma chave para meu irmão, eu quero minha chave. Então a gente não trouxe chave para vocês, mas olha, tem chave por todo quanto é lugar. Vai lá, compra um monte de chave aí, você pode dar a chave para você mesmo depois de cada aula. Mas foi tão legal que no final cada membro tinha, cada um tinha seu monte de chave, sabe? E andava aí com seu monte de chave, as 7 chaves e tudo isso. Foi super legal. E curtimos muito. Mas eu vou falar mais uma coisa. Com cada chave vem uma tarefa. Uma tarefa para fazer pessoalmente e uma tarefa para fazer em grupo. Um bate-papo de vocês, tá bem? Amém. Então eu vou pedir, claro, com vocês, eu não vou estar aqui, sabe, ligando para você, mandando no Twitter, sei lá, para você, mas o que é o WhatsApp para você, para ver se está fazendo, não. Mas, de novo, fazendo a tarefa, cumprindo a tarefa, pessoalmente e em grupo, você vai ver. Olha, eu vou falar, eu falo porque a gente viu, a gente acabou de vivenciar isso que eu estou falando para vocês. Você vai ver uma mudança na sua vida, você vai ver mudanças no grupo do bate-papo, vocês vão ver mudanças na igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas vocês têm que fazer o trabalho, viu? Tá bom? Posso contar com vocês? Chave número 1. E olha, essas chaves, cada chave é bem simples, é coisa básica, mas ó, vou te falar, funciona bem, tá? Chave número 1 é lembrar. Lembrar. Vamos para 1 Samuel capítulo 17. Lembrar. Eu vou começar a ler aqui capítulo 17, versículo 32. Fala o seguinte: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz.
e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi está pondo na prática essa primeira chave. Quem conhece o contexto dessa passagem? Qual foi o contexto? Ok, Golias todo dia chegava para ameaçar e basicamente xingar o exército de Israel, não é verdade? E o exército, inclusive Saul, fazia o quê? Absolutamente nada, porque todo mundo estava aí acovardado, certo? Aí chega Davi, escuta tudo isso, presencia tudo isso e fica indignado. Ele vai para Saul, ele fala: deixa comigo, eu vou lidar com esse filisteu, esse cara aí. E o Saul fala: não tem jeito, rapaz, você é um mocinho, você é um rapaz, não tem como, esse cara é um gigante e um guerreiro, e o cara vai acabar com você. E Davi faz o quê? O que ele faz? Porque ele tinha tudo para duvidar, não? Ele tinha tudo para se acovardar também, certo? E até o rei está falando para ele: você não consegue. Mas ele faz o quê? Ele vai se lembrando. Ele vai se lembrando. Quando chegou ele pastoreando o rebanho, e chegou o leão, e ele foi atrás, e não sei como, mas ele aí lutando com o leão, e Deus lhe dando forças para matar o leão. Aí ele vai se lembrando, quando chegou o urso. Pelo amor de Deus, chegou o urso, pegou a ovelhinha. Davi foi atrás, com o poder de Deus, pegou o urso, provavelmente mais ou menos como Ney. Davi, rapaz, mas ele sabe, não foi nada disso, não foi pelas forças dele. Ele fala: foi o Senhor que me livrou das garras do leão, da força do urso. Foi Deus que me deu essas vitórias no passado. E se meu Deus foi capaz de me dar essas vitórias do passado, por que Ele não vai me dar a vitória agora no presente? Porque é o mesmo Deus. O Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, é Deus que dá força. E Ele vai me dar forças
para matar esse gigante. Lembrar. Amém. Irmãos, tem muitas vezes quando a gente enfrenta situações na vida e a gente não tem mais fé, ou a gente passa por esses momentos ou essas fases, e você pensa, como que eu vou superar isso? Como eu vou sair dessa? Como que as coisas vão mudar? Como é que eu vou me livrar de tal coisa? Chave número 1 é lembrar das vitórias, dos milagres do passado. E todos nós temos essas recordações. Quando Deus fez aquilo, e sabemos que foi Deus. Quando Deus fez aquilo, quando Deus me livrou de tal, quando Deus me deu tal vitória, quando sabemos, são como fala, como marcos, certo? Marcos na nossa vida. Cada um de nós. E tem momentos quando você tem que parar e voltar para o passado, aqui, e como reviver, certo? Reviver? Isso. Reviver aquilo que Deus fez aquela vez, aquilo que Deus fez aquela outra vez. É como quase ver tudo de novo, os mesmos sentimentos, sabe? Tudo igual, você se lembrando do que Deus fez. E é impressionante como esse exercício é uma disciplina, é um exercício de lembrar o que Deus fez no meu passado. É impressionante como eu começo a visualizar Deus fazendo coisas parecidas no meu presente. Silvio vai falar. Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tarefa. Nós vamos dar lá para vocês a tarefa pessoal. Então a tarefa pessoal é lembre-se, assim como Davi tinha 5 pedrinhas lisas, né? Que ele atingiu Golias. Então, lembre-se de 5 pedrinhas lisas na sua vida. Amém. Conquistas vitoriosas do passado, milagres, bênçãos que você recebeu de Deus, vitórias, você sabe que foi Deus quem fez. E quando eu fui fazer essa minha tarefa, para mim foi bem difícil, porque o que vinha na minha mente, e normalmente é isso que acontece, as derrotas são as que chegam primeiro. E eu tive que insistir. Então, quando o João fala de ser disciplinado, insistir para lembrar das vitórias, nós temos que insistir, porque as derrotas, elas estão aqui, sempre na frente da gente. Nós temos que lembrar das vitórias. Então, eu peguei 5 pedrinhas lisas, essas de jardim, e foi interessante, quando eu fui lembrando, mais vitórias vinham. E, bom, a primeira que eu lembrei, filhos. Eu pensei em filhos espirituais. E eu lembrei, então, da Ana e do Marco. Amém. E com cada fruto, com cada filho espiritual, Deus me ajudou a ter filhos espirituais através dos meus filhos. Então, com o Johnny, eu estava grávida e eu conheci a Ana. Depois, com a Nicole, eu conheci a Raquel, que hoje está em Espírito Santo. E depois com a Juliana, tanto a Nicole, eu estava na rua caminhando com ela,
com a Nicole, conheci a Raquel. Caminhando com a Juliana de carrinho, eu conheci a Cristina, que hoje ela está na Alemanha. Suas 2 filhas também foram batizadas. E eu coloco, então, de um lado eu coloco filhos e do outro lado eu coloco uma escritura. E essa escritura sobre filhos é Salmo 127. Vocês fazem, que fala: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E eu considero isso, meus filhos são como flechas na minha mão, tanto os filhos físicos quanto os espirituais. Me dá muito ânimo lembrar dos meus filhos espirituais. A segunda pedrinha, depois disso, eu coloquei como orações específicas. E eu tenho a minha oração específica, uma delas, que eu coloquei na minha pedrinha, é a respeito de casamento. E eu lembro orando especificamente por um homem com suas qualidades, e Deus me deu muito mais do que eu pedi para Ele. Amém. E não só orei por ele, mas nós oramos também pela esposa do Johnny. E a Angélica também, é muito mais do que eu pedi. E a escritura que eu coloquei atrás da minha pedrinha foi Efésios 3, 20, 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Então a minha terceira pedrinha é fidelidade de Deus. E eu fui colocando, momentos na minha vida que realmente foram difíceis. Então eu tenho aqui 2002, 2003, 2004, 2014, 2015, 2018. e lembrei, da escritura. Tem 2 escrituras, mas tem uma que fala: Deus é fiel. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Essa escritura é a 2 Timóteo 2,13. E aí, depois a outra. Tá bom, eu vou compartilhar depois dessas lutas com vocês amanhã. A quarta pedrinha, que eu comecei a pensar muito na saúde, na minha saúde, na saúde da Juliana. Vocês sabem que a Juliana, ela é uma anãzinha e tinha muitas probabilidades de ter muitos problemas, problemas potenciais pela saúde dela, pelas condições dela. E Deus realmente tem sido muito fiel nas nossas orações. Eu falo sempre que ela é uma anãzinha perfeita. E também minha saúde, porque em 2014 eu estava muito doente, não sabia o que era, enfim, não era nada sério. Mas Deus nós podemos contar com Ele, e eu vejo esses milagres na minha vida. Filipenses 4, que fala: não ande ansioso, mas em tudo apresente seus pedidos a Deus com agradecimento, E a minha última pedrinha, eu poderia ter mais pedrinhas, mas eram só 5 que o João pediu. Então, as vitórias no ministério. E eu lembrei do Rio, daquele mês que a gente batizou 48 pessoas. Uau! São Paulo, os frutos de São Paulo. Quando fomos para a Argentina, Deus transformou aquela igreja. No Chile, tantas vitórias. Miami, Ministério Universitário. Enfim, e aqui a minha escritura é 2 Coríntios 20, 15 e 17, fala: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus.
foi um exercício tão enriquecedor para mim. Então, aqui agora eu tenho minhas 5 pedrinhas que eu sempre posso recorrer a elas se eu fico desanimada, se eu tenho algo pela frente, algum Golias, eu posso lembrar de todas essas vitórias que Deus me deu e ficar muito encorajada para a próxima batalha. Muito bom. Então, a tarefa para vocês é o seguinte: essa semana, bom, vocês vão ter muita tarefa essa semana, então vai ter que dividir tudo isso, mas a ideia é um tempo de oração, meditação, vai se lembrando e vai anotando 5 ou vitórias ou milagres, 5 feitos de Deus na sua vida, que você não tem dúvida alguma que foi Deus que fez aquilo, o que se livrou de... Você me entende? 5. Esse é o exercício pessoal, tarefa pessoal. A tarefa para fazer em grupo é o seguinte: de juntar o grupo e vocês vão compartilhar um com o outro esses feitos de Deus. Amém. Na vida de cada um de vocês. E eu vou te falar uma coisa. Número 1, fazendo o exercício pessoal, isso vai animar muito você. Você vai ficar lembrado de coisas. Provavelmente você vai ter muito mais de 5, mas só isso vai trazer um sorriso para o rosto de você, muito ânimo. Mas aí você se junta com outros irmãos e cada um compartilhando as coisas. Eu quero falar quando Deus fez aquilo, quando Deus respondeu tal oração, etc. Olha, eu vou te falar uma coisa: isso vai ser o melhor bate-papo do ano, porque todo mundo vai sair desse tempo bem animado. Então, vamos buscar 5 pedras para cada um de nós, e aí vamos compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas no passado, e vamos começar a aprender como utilizar essa chave para aumentar a nossa fé, por saber que o mesmo Deus que fez aquilo no meu passado, Ele é capaz de fazer algo parecido hoje mesmo, as coisas que eu estou passando no meu presente. A Bíblia fala o seguinte, em Salmo capítulo 17, fala o seguinte, e a Bíblia fala muito desse de lembrar-se, de lembrar-se, sabe, desses, fazer essas recordações. Fala em Salmo 77, versículo 11, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Amém. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Amém. Então, irmãos, a primeira chave é lembrar. Primeira chave é lembrar. E aí, sábado, certo? Que horas? 4 horas da tarde. Onde? Aqui mesmo. Sábado, 4 horas da tarde. Aqui. Vem Chaves 2, 3, 4 e 5. Chaves boas, aulas maravilhosas, capazes de transformar as nossas vidas. Então, com a mão de Deus, os cuidados de Deus, os anjos de Deus, vamos atravessar essa cidade e chegar em casa bem, tá bom?